Afinal, o que fez o William virar Homem de Preto? Quem é um anfitrião? Quem é humano? Você consegue reconstruir a sua consciência sendo um anfitrião? Muitas perguntas e poucas respostas, mas algumas dicas que a gente vai analisar aí desse segundo episódio de Westworld, antes que venha o terceiro e demais coisas pra gente debater. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. A gente não vai ficar comentando tudo que aconteceu no episódio, vai pegar só os pontos mais importantes. Então, óbvio, se você não viu o episódio, assiste, porque enfim, é bom você ter a experiência do episódio antes de ver o vídeo, para saber do que a gente vai falar aqui. Esse segundo episódio foi bem interessante, trouxe alguns pontos bem interessantes para algumas teorias que a galera tá começando a montar aí e tal, e eu vou dar a minha palhinha sobre o que eu acho sobre isso tudo. Cara, um personagem que é importantíssimo para entender o que é o Westworld, o que é a Delos e tudo mais, e o que é o grupo de pesquisa, é o William e como ele se tornou o Homem de Preto. Até interessante nesse episódio, tem vários flashbacks, né, e você vai percebendo como que a própria roupa do William vai ficando mais escura conforme ele vai ficando mais velho e vão acontecendo os eventos da história da Delos e de Westworld. Botando em ordem cronológica aí os acontecimentos, o primeiro ponto que é interessante a gente notar é o diálogo do Logan com o tal da iniciativa Argus e tal, que tem até inclusive uma anfitriã que a gente conhece na série, que eles tentam convencer o Logan do que eles querem fazer. Eles falam, de realidade virtual, não sei o que, nós queremos isso aqui é a realidade, é algo mais tangível. E aí o Logan, ele é dissuadido ali porque ele nem imagina que ele tá se relacionando com uma anfitriã, ele não imagina que ele tá se relacionando com uma máquina, ele foi completamente enganado. E é bem engraçado que nessa cena tá tocando uma música chamada Revival, do Kanye West, e igual essa curiosidadezinha aí que eu vou puxar ela depois, num outro momento interessante de diálogo do Logan também. É esse acontecimento aí que leva o Logan a se meter com a Delos e tal, e por consequente o William vai se meter com a Delos, e aí a gente já pula para um outro ponto de diálogo interessante, né, na linha temporal de Westworld, que é o diálogo do William com o senhor Delos, né. James Delos, como a gente começa a tentar entender, é o pai do Logan e o pai da esposa do William, que aparentemente é um bilionário, trilionário, não sei, deve ser um dos homens mais poderosos do mundo, e que tá tentando investir em alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas o William tenta convencer ele a investir na tecnologia de Westworld. O diálogo deles tem pontos super interessantes, e não vou falar em ordem cronológica, vou falar em ordem do que eu lembro, assim, que é interessante falar. A primeira delas é o tempo do investimento. Por quê? Porque o James Delos, ele fala que ele não tem 20 anos para ver o investimento dele dar retorno. Isso é bem interessante porque se alguém não tem tanto tempo assim, é porque alguma coisa vai acontecer, e depois tem uma outra cena que a gente aprende melhor o porquê que ele não tem 20 anos para esperar o investimento render. A forma como o William argumenta também sobre por que vale a pena investir na Delos, né, que é uma coisa bem da relação humana, que é trabalhada desde a primeira temporada, dos prazeres violentos, é isso, é você falar que aquele espaço ali seria um espaço longe de Deus, ou longe do mundo como um todo, porque lá todo mundo poderia ser quem realmente quer ser, ou seja, as pessoas descobririam aquilo que elas querem. Foi mais ou menos o que aconteceu com o William quando ele teve a experiência dele em Westworld junto com o Logan. E a gente sabe que no mundo de hoje, né, com todo esse escândalo do Facebook e tal, a análise de comportamento das pessoas é uma informação muito importante, né? Mas mais que isso, a tecnologia de Westworld é muito responsável por fazer com que todos esses dados que são angariados tomem forma material, né? Aí já vai para um outro ponto do tempo, que é quando o James Delos e o William estão naquela festa onde tem a Dolores tocando pianinho e tal, não sei o que, a gente conhece a filha do William também nessa festa. E o ponto é que aquele diálogo também é super importante, e também é importante o diálogo do Logan com a Dolores. Mas vamos por partes. Primeiro, fica bem claro que Delos ele tá indo pra se aposentar e tal, e que o William vai começar a tomar mais controle da Delos, digamos assim. Só que o William fala que o James saindo da empresa não vai fazer tanta diferença pra ele, etc e tal. E aí a gente vê o porquê que o Delos não pode esperar 20 anos. Ele começa a tossir, dá a entender que ele tá doente, e também dá a entender nesse diálogo que a empresa tá trabalhando num jeito de evitar que o cara bata as botas, porque eles falam, tipo, tá tendo avanço, não sei o que, precisa ter paciência e tal. Aí ele torce, fala que não pode ter paciência. Enfim, o ponto é que provavelmente esse investimento aí na tecnologia da Delos teve a ver com a construção dos corpos dos anfitriões, ou seja, a reconstrução ou construção artificial de partes do corpo, sabe? Por exemplo, poder criar um órgão, digamos que o James tivesse câncer no pulmão. A Delos poderia criar um pulmão artificial que
fosse funcionar com ele, talvez. E talvez indo até além disso, mas criar um corpo completamente diferente e transferir a consciência completa do James para um corpo completamente novo. E essa é uma teoria muito louca que tá rolando, muita gente tá comentando também, tem a ver com o Peter Abernathy, que seria um anfitrião que é a apólice de seguro da Delos, porque teoricamente, né, na loucura que a gente tá tendo, a consciência do James Delos seria transferida ao anfitrião, que no caso seria o Peter Abernathy. E como eles fariam essa construção de consciência? Pelo que o William falou, em Westworld é o lugar perfeito para aprender quem realmente são as pessoas. É um desenvolvimento de algoritmo e reprodução de inteligência artificial que propiciasse isso tudo. Só que é interessante que isso também seria o quê? Seria o fim da humanidade, e tem a ver com o diálogo que o Logan tem com a Dolores, lá do lado de fora. Ele tá usando drogas e tal, tipo, caraca, eu tô fudido, fui afastado da minha família, não sei o que, o William tomando lugar, cara, a situação do menino Logan. Mas enfim, o ponto é que ele fala que aquilo ali vai ser o fim da humanidade, provavelmente no sentido mais metafórico da coisa, né, não exatamente físico, como a Dolores quer, destruir tudo. Tanto é que a curiosidadezinha, lembra que eu falei da cena do piano lá atrás, quando ele conheceu o pessoal da Iniciativa Águas e etc e tal? Enfim, ele fala nessa cena, no diálogo com a Dolores, a seguinte frase: "A toast to you, asshole", que por acaso é muito parecido com o verso da música Revival do Kanye West que tava tocando naquela cena, que é a toast to the asshole. É só uma curiosidadezinha e tal. Então a gente parte desse momento em que o William é um cara que tentou convencer o sogro dele a investir na empresa, a criar tecnologia, não sei o que lá. Um cara hoje, né, na linha atual, é destruir tudo aquilo que ele criou, inclusive o Vale Além da Vida, ou melhor, o Além do Vale, ou Glory, né? Que é a arma que a Dolores fala no final do episódio, que o William mostra pra ela ele construindo, etc e tal, o que fez com que o Homem de Preto quisesse destruir tudo aquilo que o William criou. Então, a teoria que a gente tem é a seguinte: toda essa parada de reconstruir consciência e reconstruir corpos e tal tem a ver com a ideia de humanidade. E se você reparar no trailer da segunda temporada de Westworld, tem várias situações em que os personagens parecem estar em situação de suicídio. O próprio Homem de Preto ele põe uma arma na cabeça, mostra o James Delos se cortando tudo com um carro de vidro. Provavelmente, talvez uma teoria também é de que a própria mulher do William tenha se matado, e isso faz com que ele tenha, abomine tudo aquilo que ele construiu, porque ele entende que aquilo ali é o que tira ele de ser humano, sabe? Até aquele diálogo que ele tem com o Lawrence, que ele fala que ele foi julgado já e ele pagou o preço dos atos dele. Eu acho que tem a ver com isso. Tudo que ele teve que fazer com a Delos e tal, e o sogro dele talvez tenha mudado de ideia, e ele transplantou a consciência dele à força, sei lá, pro Abernathy. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a família do William, que fez ele perder tudo, e aí por isso que ele se arrisca tanto no jogo, e ele queria jogar o jogo sério, e agora ele quer destruir tudo aquilo que ele criou, porque ele não quer que mais ninguém abra mão da sua humanidade, como pode ser que aconteça se a tecnologia da Delos se espalha, né, por aí. Como é que a Dolores vai usar isso pra destruir os outros? Bom, provavelmente o Glory, né, é um lugar que tem controle de tudo aquilo que a Delos já criou, provavelmente tem acesso a todos os DNAs, todas as consciências. Talvez a Dolores use isso pra, criar um exército, não um exército, mas criar um grupo de anfitriões que sejam completamente indistinguíveis dos humanos reais. Eles começam a se infiltrar e destruam o mundo, nosso mundo, né, o mundo dos humanos, de dentro pra fora, tá ligado? Um bagulho meio invasão Skrull, meio, sei lá, eu robô, mano, não sei. Talvez seja isso, mas eu quero ver como é que vai se desenvolver isso nessa segunda temporada, a questão da consciência e do que é o ser humano, sabe? Acho que esse vai ser o ponto principal, o que é o ser humano, com todo esse negócio da tecnologia da dela. Enfim, é isso que eu tenho pra falar por enquanto, então aquele babado de sempre, se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos, dá like, confere os links na descrição, segue a gente nas redes sociais. Enfim, muito obrigado pela sua atenção e fique com essa referência.